Salve, salve, meus amigos. Como estão? Tudo bem? Seu professor, professor Giovanni Magalhães, professor de Direito Empresarial da Unifor, começando aqui com você essa sequência de videoaulas aí desse período nosso de quarentena aí, de fique em casa, né? Essa é a ideia nesse período em que as nossas aulas presenciais estão suspensas. Então, eu estou nessa videoaula começando uma sequência em que eu calculo da gente ter mais ou menos algo em torno de 4 ou 5 videoaulas para que a gente venha aqui a examinar algo que é extremamente importante para você que está estudando Direito Empresarial 1 comigo na Unifor, semestre 2020.1, semestre que essa aula está sendo gravada, ou mesmo para você que está fazendo essa disciplina com um outro professor, numa outra faculdade, também valendo para você que já está se dedicando aí ao exame de ordem, ao concurso público. Eu peguei uma temática aqui para a gente trabalhar nessa sequência de aulas que, digamos assim, normalmente ela é pouco explorada, né, nos livros de doutrina, mas o tema que a gente consegue retirar dela extrai para nós um sem número de questões importantes, dignas de nota, e que sempre aparecem nos mais diversos tipos de prova, nos mais diversos concursos públicos. Tá? Vem comigo, então, eu quero trabalhar com você, especialmente os meus alunos de Direito Empresarial 1, mas para você também que está acessando essa videoaula através do YouTube, quero trabalhar com você classificação das sociedades, tema importante do direito empresarial, como você vai ver. A gente deve estar fazendo aí uma sequência, como eu disse para você, de 4 ou 5 aulas em que, através da classificação, nós vamos fazer um apanhado geral de direito societário, o que vai ser extremamente importante para você que está começando a estudar essa matéria agora e até mesmo para você que já estudou essa matéria, de repente não entendeu nada, de repente traumatizou. Esse é mais um vídeo que eu tento facilitar para você o estudo e o entendimento do direito empresarial. E por que falar de classificação? Bom, de um ponto de vista científico, né, uma das possibilidades de você acessar o conhecimento de algo novo que você está estudando é fazer justamente um estudo classificatório. Vale dizer, é você pegar aquele objeto de estudos e agrupá-lo ou desagrupá-lo em razão de semelhanças ou de diferenças que esse objeto de estudo tenha. Então, o que acontece? É através desse estudo classificatório, nessa perspectiva mais dinâmica que eu quero apresentar para você, que você vai, então, perceber aí detalhes importantes do direito societário, a gente vai conseguir construir juntos, né, uma boa base em direito societário, aquela parte que talvez seja a parte mais importante do estudo, quando você está fazendo na faculdade de Direito Empresarial 1, e mesmo para você que vai para o exame de ordem para o concurso, a parte mais importante de Direito Empresarial para provas em geral. Vamos então, que o tempo ruge e a Sapucaí é grande, já diria um charameu. Bom, primeira classificação que eu quero ver com você é justamente a classificação legal. Por quê? Meus amigos, nós temos no direito empresarial brasileiro a adoção de um princípio, o chamado princípio da tipicidade societária. Princípio da tipicidade societária. Ou seja, no direito brasileiro, não é dado aos sócios, às partes do negócio jurídico societário, a autonomia da vontade para criar um tipo jurídico novo. Não é dado. A nossa autonomia da vontade enquanto empreendedor, enquanto sócio, se limita a quê? Se limita a escolher
um dos tipos previstos na legislação empresarial brasileira. E aqui você precisaria exatamente pensar o seguinte, tá? O empreendedor é como se fosse alguém que fosse um restaurante e ele vai pegar a legislação brasileira como um menu, como um cardápio para escolher dali o prato que mais atenda aos seus interesses, aos seus gostos. É exatamente isso. Eu tenho 9 tipos societários, mais a possibilidade de atuar como empresário individual ou como EIRELI, e o investidor empreendedor vai examinar dessas possibilidades todas aquela mais viável para ele. Como normalmente os empreendimentos empresariais giram sob a forma de sociedade, esse estudo ele é verticalizado nos 9 tipos de sociedade. Então, é importante, de entrada, a gente conhecer esses 9 tipos, justamente por quê? Porque a gente aplica o princípio da tipicidade aqui no direito societário, no direito empresarial brasileiro. Veja, se isso fosse aula de direito penal e eu perguntasse para você por que crime é, antes de tudo, um fato típico, você possivelmente me diria o quê? Que crime é um fato típico porque não existe crime sem prévia e expressa definição legal. Eu te diria a mesma coisa. As sociedades, meus amigos, elas representam um verdadeiro fato típico, não é? E representam um verdadeiro fato típico por quê? Porque não existe sociedade sem prévia e expressa definição legal. O que a gente ainda pode fazer? Pegar cláusulas atípicas e utilizá-las em sociedades típicas. Isso porque, meus amigos, muitas vezes o legislador ele previu determinado instrumento, ele previu determinado instituto especificamente para um determinado tipo jurídico. E aí, o que acontece? Muitas vezes eu pego aquele elemento daquele tipo jurídico e adapto e acoplo ele num outro tipo jurídico que eu estou utilizando no caso concreto. Isso é perfeitamente viável, isso é perfeitamente possível de se fazer, perfeitamente viável, perfeitamente possível. E é isso que faz com que o direito societário evolua. Eu vou te dar 2 exemplos disso aqui, tá? Um exemplo que hoje é histórico e o exemplo que ainda é atual, para você entender exatamente essa evolução. Primeira coisa, antes da gente ter a sociedade limitada regrada no Código Civil como a gente tem hoje, 35 artigos aí, muito regrada, alguma doutrina diz até que já foi regrada demais, está engessada a sociedade limitada. Ela era regrada num decreto 3708 de 1919, e, cara, esse decreto ele não trazia muito mais do que 20 artigos, em que o primeiro dizia esse decreto regulamenta a sociedade limitada, o último dizia revogam-se todas as disposições em contrário, o penúltimo dizia esse decreto tem vigor na data de sua publicação. Ou seja, não tinha muita norma sobre ela. E o que acontece? Vem a legislação sobre sociedade anônima, notadamente a legislação atual, a Lei 6404/76, trazendo o Conselho Fiscal, dando a ele importantes funções aí. O que aconteceu durante o final da década de 70, década de 80 e década de 90? Né? Naquelas sociedades limitadas, de grande envergadura econômica, com grande capital, com grande quantidade de sócios, os sócios empreendedores, investidores, sentiram ali a necessidade de instaurar, de inserir na estrutura da sociedade limitada um conselho fiscal, um órgão que viesse a zelar pela transparência dos procedimentos, pela integridade aí dos seus procedimentos, um órgão que viesse aí a velar pela legalidade dos atos da administração societária, um verdadeiro tribunal de contas societário. O que acontece? Na época nós tínhamos normas basicamente na sociedade anônima. Então, os advogados passaram a utilizar aquele conselho fiscal pensando na sociedade anônima e adaptaram na limitada. E interessante, a junta comercial registrou. Por que registrou? Porque não afeta o tipo legal, uma sociedade ter ou não ter conselho fiscal. Resultado disso,
né, de tanto se utilizar a junta comercial registrar e não haver empecilho legal, no novo regramento da sociedade limitada dentro do Código Civil passou a trazer para nós ali nos artigos 1066 a 1070 o normativo específico do Conselho Fiscal na LTDA. E isso hoje acontece, cara, justamente com outro conselho, né, do Código Civil em diante, tem acontecido o debate sobre se é possível ou não. Se é possível ou não, vamos dizer assim, a gente inserir o conselho de administração da sociedade anônima na limitada tem se entendido como possível também, tem se feito esse registro também, apenas o cuidado, né, do conselho de administração não usurpar de função que deve ser dado aí às assembleias ou reunião de sócios. Então, primeira classificação importante para você é justamente a classificação legal, onde eu estou lhe apresentando aí os 9 tipos societários com os respectivos fundamentos legais. Sociedade em comum, sociedade em conta de participação, sociedade simples, sociedade em nome coletivo, comandita simples, a LTDA, Sociedade Limitada, a SA, Sociedade Anônima, a Sociedade Comandita por Ações e a Sociedade Cooperativa. Desse esquema, eu quero fazer um comentário específico sobre a sociedade de número 8, a Sociedade Comandita por Ações. Veja bem, se você olhar, o regramento jurídico dela é o artigo 1090 a 1092 do Código Civil e o artigo 280 a 284 da Lei 6404 de 76. Veja bem, se você pegar para examinar os artigos 1090 a 1092 do Código Civil de um lado e os artigos 280 a 284 do outro, você vai perceber que o legislador do Código Civil ele praticamente copiou algumas normas da Lei 6404 para o Código Civil. O que acontece? Código Civil, lei nova, de 2002, Lei 6404, 76, lei velha. Entre as duas, vai prevalecer sempre o quê? A lei nova. Quando é que eu vou usar, então, essas normas aí do artigo 280 a 284? Quando o Código Civil for lacunoso sobre o tema, né, quando o Código Civil for lacunoso sobre o tema, aí eu uso as normas do artigo 280 a 284, desde que não o contrarie, né? Desde que essas normas não contrariem aí o Código Civil, digamos assim. Beleza? Bom, ainda dá para a gente examinar uma segunda classificação. Deixa eu mostrar para você a classificação agora quanto à personalidade jurídica, né? Veja das aulas iniciais que eu deixei para você no Unifor Online, daquele curso, não é, de OAB que estava sendo produzido internamente pela Unifor. Eu deixei para você aulas específicas sobre os elementos da sociedade e sobre a tipicidade societária. As próximas 4 classificações vão funcionar quase que como revisão daquilo que a gente viu, porque cada elemento da tipicidade societária que o legislador elege acaba funcionando em si como uma, vamos dizer assim, classificação importante, relevante para a gente estudar. Olha a primeira aí, né? A classificação quanto à personalidade jurídica. Meus caros, quanto a essa classificação, a gente pode dizer o seguinte: as sociedades elas se dividem em sociedades personificadas e sociedades despersonificadas. Sociedades personificadas, aquelas que têm personalidade jurídica. Sociedades despersonificadas, aquelas que não têm personalidade jurídica. Perceba, portanto, que o conceito de sociedade e o conceito de pessoa jurídica não é um conceito sinônimo no direito empresarial. Nós temos pessoas jurídicas que são sociedades, tá?
as sociedades personificadas, é a regra geral, como vocês veem do nosso esquema, dos 9 tipos que eu lhe apresentei anteriormente. 7 têm personalidade jurídica, mas, de outro lado, meus caros, há pessoa jurídica que não é sociedade. Associações, fundações, organizações religiosas, partidos políticos, e a Ireli, e também a sociedade, que não é pessoa jurídica, as chamadas sociedades despersonificadas, que a gente tem atualmente com o Código Civil 2 grandes exemplos. De um lado, a chamada sociedade em comum. Meu amigo, minha amiga, sociedade em comum é o nome jurídico que a gente dá, para aquilo que a gente conhece na prática como sociedade de fato, sociedade irregular. Tá? Essas expressões, sociedade de fato, sociedade irregular, elas não têm mais, veja bem, elas não têm mais amparo legal. O nome jurídico das sociedades hoje é sociedade em comum, seja porque o contrato social dela ainda não foi escrito, seja porque, apesar de escrito, ele é nulo, seja porque, apesar de escrito e válido, ele ainda não foi registrado. Além da sociedade em comum, tem ainda a sociedade em conta de participação, muito utilizada no segmento hoteleiro para estruturar flats e aparte hotéis. Muito comum para isso. A gente vai entrar em mais detalhes sobre ela quando nós formos estudar a classificação quanto à responsabilidade do sócio. Por hora, só quero que você saiba o seguinte: sociedade em comum, sociedade em conta de participação são os 2 nomes de sociedades que não têm personalidade jurídica. Tá? Os 2 nomes de sociedades que não têm personalidade jurídica. Todas as outras sociedades terão personalidade jurídica, que é constituída, essa personalidade jurídica, a partir do registro dos atos constitutivos nos órgãos competentes. Isso é papo para a gente ter também um pouco mais para frente, nas outras classificações, mas é só já para deixar deixa e para você reparar comigo aqui uma questão importante. Veja, se você pegar o artigo 993 do Código Civil, você vai perceber que aqui o legislador ele demonstra expressamente uma situação relacionada ao princípio da tipicidade societária. Veja bem, o legislador escolheu a sociedade em conta de participação como uma sociedade despersonificada. Sociedade não tem personalidade jurídica por força de lei. Tanto é verdade isso, que se você pegar o artigo 993 para você ler, você vai perceber o quê? Você vai perceber que, primeiro, o contrato social ele não faz lei entre as partes. O contrato social ele não faz lei entre as melhor, ele só produz efeito entre as partes. Tá? O contrato social só produz efeito entre as partes. E mais do que isso, o eventual registro desse contrato social, ele não vai ser relevante para gerar a personalidade jurídica para a sociedade, no caso concreto, porque a sociedade em conta de participação é uma das sociedades que não tem personalidade jurídica. Beleza? Bom, vamos fazer o seguinte, então. A gente mata essa primeira videoaula aqui, vendo essas 2 primeiras classificações. Classificação quanto à tipicidade, a classificação legal. Classificação quanto à personalidade jurídica. Nos vídeos em sequência, a gente volta, então, para examinar as outras classificações que eu separei, que eu preparei para vocês, na sequência, entrando aí, inclusive, para o estudo da classificação quanto ao ato constitutivo. Beleza? Então, é aquela história, né? Dá uma levantada aí na sua cadeira,
dá uma animada aí dá uma levantada aí, toma uma água, um café, dá uma despertada. E a propósito, cara, se você não me conhece, está me conhecendo aqui agora, se gostou desse vídeo, né? Clica aí no canal, se inscreve aí no canal, manda um joinha aí, tá? Dá aí seu comentário sobre a videoaula, de repente lança aí a sua dúvida, eu estou sempre reativando aí o nosso canal do YouTube depois de um longo tempo por conta da pandemia. Eu vou estar sempre trazendo para você dicas relevantes de direito empresarial, de repente aulas como essa também, tá? Para a gente poder, então, ir discutindo temas de direito empresarial, porque esse é o meu objetivo, facilitar o entendimento do direito empresarial para você, retirar de você todo o eventual medo que você criou com essa matéria, medo ou restrição que foi criado, né, com você nessa matéria aí no período que você estudou ela na faculdade. Beleza? Curte aí o vídeo, deixa teu joinha, manda um comentário e a gente se encontra então no próximo vídeo em sequência, tá? Valeu e até a próxima.